E hoje a gente vai falar sobre a membresia da igreja. E é engraçado porque, eu não sei se os irmãos sabem, mas às vezes a gente vê Deus é o que foi pregado na verdade domingo, né? Coincidência? Não, providência. Porque, não sei se os irmãos sabem, mas o tema dessa campanha de cada culto foi definido em julho ou junho, de todas as 7 voltas a gente definiu. E é engraçado porque a Ana Paula ia trazer a mensagem quinta passada e inverteu. Ela tinha tanto Atos 4:31 quanto Atos 4:32. E Atos 4:32 era para ser antes, a mensagem que vinha hoje. A Ana Paula preferiu o outro, tudo mais. E hoje o Lincoln falou grande parte do que tem nessa lição aqui. Então, a gente vê com Deus cuidando até da mensagem que está trazendo para a gente. Às vezes a gente fica pensando, Deus não fala comigo porque a gente espera uma voz falar nos nossos ouvidos, ou a gente espera talvez um profeta vir e falar alguma coisa específica para a gente, quando na realidade às vezes a própria palavra de Deus é aberta e traz aquilo que a gente precisa ouvir. Eu queria começar a gente lendo rapidinho lá Romanos 12:5. Se eu não me engano, você leu Romanos 12:5 hoje? É que é parecido, então leu. Eu falei, é bem parecido. A gente talvez vá ler outros versículos que sejam juntos. Essa mesma analogia. Que diz o seguinte: assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Não, volta lá. Vamos ler só o 5 mesmo. Assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. E eu queria começar perguntando para vocês, porque o tema da lição de hoje é membresia. O que é membresia? O que é membresia? O que vocês pensam assim, vendo o nome membresia, ou o que vocês entendem? Pode falar, qualquer um. Oi? Relacionado a membros. Membresia, membros, certo? E é interessante porque a gente às vezes desassocia as palavras. A gente pensa membresia, fala, não, é quando eu assino meu nome lá na igreja, eu recebo a minha carteirinha, então eu sou da membresia da igreja. Mas é a palavra de membros, então significa um membro, seria uma parte do todo. E principalmente, a Bíblia se refere à igreja, que a gente já viu aqui nas outras lições, de várias formas. E uma delas é que nós somos membros de Cristo, um organismo espiritual composto de partes mutuamente interdependentes. É engraçado, eu não sabia disso, mas no Novo Testamento tem mais imperativos que se referem ao nosso relacionamento com nós mesmos, aliás, entre irmãos, do que como a gente se relacionando com Deus, ou se relacionando, ou o que nós devemos fazer. Então, no Novo Testamento aparenta ser mais importante como nós nos relacionamos entre nós, do que como nós nos relacionamos, talvez, não que com Deus não seja importante, mas a frase aqui que acho que a revista descreve bem isso, é que o relacionamento com o Senhor, o relacionamento com Deus, ele é medido conforme o nosso relacionamento entre irmãos. Então, às vezes as pessoas, a gente já falou também várias vezes, que às vezes as pessoas acham que elas podem ser cristãos apenas das suas próprias casas. E não é verdade, porque a gente tem visto aqui, quinta após quinta, que nós somos membros. Jesus, quando ele veio nos ensinar, ele nos ensinou que nós precisamos estar juntos para que nós possamos realmente cumprir a vontade dele. Eu quero só passar rapidinho nessa introdução, porque eu quero gastar um pouco mais de tempo na parte final com vocês, mas aqui tem uma definição bíblica de membresia, que ele diz que significa vida partilhada em conjunto.
que é o termo também koinonia, que é o termo para comunhão, termo para união das pessoas. E se a igreja não existe, a gente não consegue desenvolver o nosso relacionamento entre irmãos. E é interessante porque lá em Atos 2:44, coloca para mim, por favor. 2:44 ao 40, perdão, é do 42 ao 40, não, 44 e o 46. Ele fala assim, ó: os que criam se reuniam num só lugar, compartilhavam tudo o que possuíam. E o 46, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Atos 2, Jesus acabou de subir, a igreja tinha acabado de se formar. E você vê o que os primeiros cristãos faziam: eles se juntavam, eles partilhavam, eles estavam lá enfrentando as adversidades juntos, eles estavam tentando entender e juntar os ensinamentos que Cristo tinha trazido, para que eles pudessem se reunir, para que eles pudessem seguir. O famoso ditado: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe e permanecer firme, vá em conjunto. E lá em Hebreus 10:25, diz o seguinte, que a igreja se reúne para que a gente resista à tentação de deixar de se congregar. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. É um mandamento que é trazido pelos apóstolos: e não deixemos de nos reunir como fazem alguns. Isso lá, 2000 anos atrás, ele já tinha trazido isso, já estava falando, gente, a gente não pode deixar de se reunir. Jesus, ele se reunia, Jesus, ele ia no templo, Jesus, ele estava perto das pessoas, e nós temos que seguir esse exemplo de estar perto uns dos outros. É interessante porque, como o irmão Lincoln falou, a analogia da igreja é o corpo. E o corpo, para ele funcionar bem, ele precisa estar próximo. Como que você anda se uma perna sua está aqui e a sua outra perna está lá longe? Você precisa que elas estejam juntas para você conseguir exercer a atividade de andar. Você consegue fazer várias coisas apenas com suas mãos, mas se você não tiver as pernas para te levar até o lugar que você precisa, você talvez não consiga usar as suas mãos. Tem um pregador famoso que ele era um pregador muito bom, mas ele não se cuidava. Ele praticamente dedicava a vida inteira dele para pregar o evangelho e não cuidava da própria saúde. Ele ficou muito debilitado e um pouco antes dele falecer, ele falou: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e não consegui levar a mensagem. Na ideia de que não é simplesmente um dom que vai fazer, um dom que você tem que vai fazer você se destacar, mas sim o seu dom junto com o dom de outras pessoas que vão fazer juntamente com que a gente faça a obra de Deus. A gente pode talvez ter o melhor pregador aqui, se não tiver uma pessoa para receber um irmão confortavelmente. Quantas pessoas às vezes entraram na igreja porque o irmão estava lá fora e convidou para entrar na igreja? De que adianta o irmão, o pregador, ter a melhor mensagem do mundo se não tiver ninguém para ouvir? De que adianta ele ter a melhor mensagem do mundo se a pessoa que entrou aqui se sentiu desconfortável ou não se sentiu acolhida e pronta para prestar atenção naquela mensagem que ia ser trazida? Então você percebe que é importante todos nós, o trabalho de todos nós. Não tem trabalho mais importante do que outros. Às vezes o trabalho mais importante que possa ser atrapalhado, caso aquela pessoa que ache que o trabalho dela não é importante, não aconteça. E eu queria só refletir com vocês antes. Alguém pode abrir em 1 Coríntios, aliás, coloca 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Eu queria que alguém lesse. Alguém se voluntaria para ler?
do 4 ao 11. 12 do 4 ao 11. Alguém? Alguém? Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito, para o benefício de todos. Agora vai devagar para cada um dos dons. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Amém. Coloca o 12, só para ver o que tem no 12. Lê mais esse, por favor. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Amém. Romanos 12, 6, alguma outra pessoa pode ler? Um só, sem vergonha. Lê aí, Sivaldo. Tati vai ler. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Próximo. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Mais um. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amém. Aí a minha pergunta para vocês é, o que é o dom do Espírito? A gente leu aqui vários dons do Espírito. O que são os dons do Espírito? Não estou perguntando quais são, estou perguntando o que são os dons do Espírito. Oi? Dom de línguas, interpretar as línguas, cura, libertação, ensino, mas todos eles, qual que é o propósito deles? Para que você fala em línguas? Para que você cura? Para edificação da igreja. Então a gente vê que os dons espirituais, eles são dados com um propósito. E primeiro tópico dessa lição de hoje é o propósito da membresia, o propósito dos membros. E uma definição interessante aqui é que o propósito da membresia é que os cristãos animem e ajudem uns aos outros a expressar a vida de Cristo. Então, animar e ajudar uns aos outros para expressar a vida de Cristo, para que a gente possa seguir a vida de Cristo. E é interessante, alguém já conheceu uma pessoa que tem todos esses dons que a gente leu? A gente leu aqui acho que uns 15, 16 dons. Não, né? E ele falou, e os versículos mesmo falaram, a um o Espírito dá tal coisa, a outro dá tal coisa, a outro dá tal coisa, e todos esses dons a gente vê que são importantes.
E como que a gente, se o Espírito dá um para um, se dá outro para outro, como que a gente faz para aproveitar ao máximo, para edificar ao máximo as pessoas, para a gente se edificar ao máximo? A gente se une com os diferentes dons que Deus deu para que a gente possa ter o maior proveito. Se você está sozinho, você pode ter um dom que é muito importante, mas talvez você não vá conseguir a maior edificação que você pode ter, do contrário de quando a gente está junto. O que você entende por mutualidade? O que vocês acham que é a palavra mutualidade? Vem de mútuo, né? Ou seja, um ao outro. No contexto, o propósito da membresia, o primeiro é mutualidade, que eu achei bonito aqui, e vamos ler devagar porque é um pouco difícil, mas eu achei bonito o texto que ele coloca aqui. É um estilo de vida afinado com os mandamentos do Novo Testamento, ou seja, não é qualquer estilo de vida, é um estilo de vida alinhado com o que está escrito na Bíblia, com os ensinamentos que Deus nos trouxe, a respeito daquilo que os cristãos devem fazer uns aos outros para expressar o seu amor e a sua unidade. E o principal alvo é glorificar a Deus. Aqui a gente leu várias vezes, coloca para mim, por favor, Romanos 11:36, mas eu gosto, a gente canta a música, Efésios 1, se eu não me engano, diz isso, mas Romanos 11:36 também diz que, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. E nós, além de ter o benefício de nós nos edificarmos quando nós estamos juntos, exercendo o dom que Deus deu para cada um de nós, nós ainda fazemos isso para a glória de Deus. Então esse é o primeiro propósito da membresia. E o segundo é o exercício dos dons espirituais. De que adianta você ter o dom de cura se você não está em um lugar onde tem doentes e enfermos? De que adianta você ter o dom de ensinar se você não está num lugar em que existam pessoas para aprender com você? De que adianta você ter o dom de servir se você não está em um lugar em que tenham pessoas que precisam ser servidas? Então, você percebe que o dom por si só, ele é inútil. Você pode ter o melhor martelo do mundo, se você não tiver pregos para pregar alguma coisa, ele não vai servir para nada. Então, o exercício do dom espiritual, quando nós temos os membros, ele serve para que nós possamos exercitar os dons espirituais. E agora essa parte que eu achei legal, que eu queria conversar com vocês, porque vai fazer a gente pensar um pouquinho, é as principais características da membresia. Lá em João 13, 34 e 35, diz assim, vamos ler daqui, João 13, 34 e 35. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. A gente pode ler, você só é verdadeiramente discípulo de Cristo se você ama ao próximo verdadeiramente, se você ama ao seu inimigo, se você exerce o amor. Lembrando que o amor no cristianismo não é um sentimento que você tem, é um sentimento que você exerce. Então ele vem como um mandamento, ele não fala assim, sintam amor, ele fala, amem. E as características da membresia, aqui ele coloca em 3 tópicos maiores, que é os membros valorizam relacionamentos, os membros contribuem para o desenvolvimento, os membros ajudam uns aos outros. E eu só queria que vocês dessem alguns exemplos, que o primeiro, os membros valorizam, então quando nós temos membros, os membros amam uns aos outros. E a pergunta que eu queria para você é, como que a gente pode demonstrar amor uns pelos outros? Eu fiz uma cola aqui de alguns que eu pensei em casa. Como que você pode demonstrar amor uns pelos outros? Servindo uns aos outros, no acolher, no abraço,
pessoa que está precisando, às vezes, de um abraço. Eu gosto muito de vir na igreja, porque eu gosto de abraçar as pessoas. Então eu gosto quando eu chego, é até engraçado, porque eu chego em outros lugares, às vezes eu chego no meu trabalho, e às vezes eu tenho que evitar, falar assim, não, calma aí, aqui não é igreja, que eu não posso sair abraçando todo mundo, não é conveniente. Aí eu gosto quando eu chego aqui que eu posso abraçar cada um de vocês. Que mais? Ouvir uns aos outros. Quando você ouve a pessoa, você está amando. Coloquei aqui, celebrar e chorar juntos. Então, às vezes a pessoa, ela não precisa nem de um conselho, ela não precisa de uma solução. Ela já tem a solução, mas aquela luta que ela está passando é tão grande que ela precisa só de alguém que está lá, um ombro para chorar junto. Perdoar com facilidade, aconselhar com ternura, servir voluntariamente, é assim que a gente chama, sem interesse, né? Agora esse é mais difícil. Em que situações nós podemos nos sujeitar aos outros irmãos? Porque Efésios 2:21 diz, sujeitai-vos uns aos outros. Mas como que, porque sujeitar parece uma palavra um pouco, Efésios 2:21, tá certo isso? 5:21, perdão, 5:21. Porque a palavra sujeitar parece um pouco, dá a impressão que tem que se colocar abaixo, né? Parece uma palavra que denigre um pouco, mas a Bíblia está dizendo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E o que seria um exemplo de sujeitar uns aos outros? Suportar. Tem um exemplo um pouco mais prático de alguma ação que você faz, como você suporta um irmão? Conhecer, ouvir. Conhecimento da dor. Alguém mais? Exato. Se sujeitar sob uma autoridade. Mas e o contrário? Porque essa autoridade também é cristão. E a Bíblia diz que é para todos, né? Então, como que a autoridade se sujeita para os outros? Como que funciona isso para uma autoridade? É um pouco difícil, né? Eu vou colocar alguns aqui. Um irmão, por exemplo, cede o seu gosto pessoal para manter a paz e a unidade. Então, às vezes, você tem o seu gosto, cada um tem o seu gosto. O irmão Lincoln falou que nós somos diferentes. Mas, às vezes, a gente precisa ceder do nosso gosto para que a comunidade, para que a unidade venha prevalecer. Ou talvez um líder que ouve com humildade a opinião de outros membros, mesmo ele sendo o responsável final por tomar alguma decisão, mas ainda assim ele se sujeita sabendo que, apesar de ele estar na liderança, ele ainda é um cristão, ele ainda tem que se sujeitar uns para os outros. Exato. Exato. Como comunidade, exato. Um irmão aceita a correção ou aconselha com amor sem arrogância. Porque às vezes a gente precisa ser, às vezes a gente vai para um caminho que não é o certo e às vezes a gente não vê. Ou às vezes a gente vê que uma pessoa está indo para o caminho errado e é da nossa responsabilidade exortar esse irmão. Aí a questão toda é como que a gente faz isso. Se a gente se sujeita, a gente não vai ir lá e esse irmão está errado mesmo, vou chegar com 2 pés no peito. Não. E com amor, porque a gente está se sujeitando por ele. Ou o ministério coopera um com o outro. Então a gente tem aqui o ministério de louvor, a gente tem o ministério de mídia, e um não é maior que o outro, um precisa cooperar com o outro para que o louvor, para que o culto aconteça com fluidez. A gente pode tocar a melhor música que seja aqui. Se a letra não passar aqui, às vezes a igreja não consegue louvar da forma que precisa.
Se está passando a letra aqui, mas a gente não se coordenar para cantar direitinho, ele pode passar a letra direitinho. Se a gente se embananar aqui cantando, também não vai ter essa... Todos se sujeitando uns aos outros, se ajudando, os crentes se ajudando na necessidade, suportam uns aos outros, você falou, Márcio, mas ele tem aqui também, Colossenses 3,13, diz que a gente tem que suportar uns aos outros. E aí, como exemplo, só vou trazer aqui rapidinho, porque já passou um pouco o horário, ter paciência com a limitação dos outros. Então, existem irmãos que vão ter limitação, seja limitação física, seja limitação de o quanto a pessoa conhece do Evangelho, seja limitação talvez financeira, e a gente tem que ter paciência com a limitação dos outros e ajudar para que nós possamos todos ir juntos. Evitar reagir com irritação, perdoar repetidas vezes, porque a palavra de Deus, teve aquela famosa história que perguntou a Jesus, quanto eu tenho que perdoar o meu inimigo? 7 vezes? Ele virava, não, você tem que perdoar 70 vezes 7, ou seja, muito mais. Oi? Oi? Por dia. Aceitar diferenças de opiniões, continuar amando mesmo sem ser correspondido, como eu falei, o amor é um exercício que a gente faz, cuidar de irmãos difíceis com mansidão. Então, a gente tem aqui, na revistinha, eu queria trazer esses principais, mas como título dos outros, tem que os membros contribuem para o desenvolvimento, os membros edificam uns aos outros, os membros instruem uns aos outros. A gente tem que saber que ir sempre com humildade, porque a gente tem que saber que nós somos humanos, nós somos imperfeitos. Não é porque eu estou aqui na frente que eu vou saber de tudo. Talvez em algum momento vocês vão falar alguma coisa que eu não falo, é verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E é normal, nós estamos aqui para todos crescer juntos. Nós não estamos para ver quem chega primeiro em algum lugar. Nós estamos todos caminhando para chegar juntos ao reino. Aconselham uns aos outros, compartilham salmos, hinos e cânticos espirituais. E os membros ajudam uns aos outros, servem uns aos outros, levam os fardos uns dos outros, são mutuamente hospitaleiros, são bondosos uns para com os outros, oram uns pelos outros. Você tem orado pelo seu irmão? Você tem orado pelas pessoas aqui que fazem parte do mesmo corpo que você? Bom, irmãos, essa é a lição que a gente tinha para hoje. Então, a questão da membresia, nós somos o corpo, o propósito é a mutualidade para que nós nos ajudemos uns aos outros e para que a gente possa exercer os dons espirituais. E as características são essas que nós acabamos de ver. E, próxima quinta-feira, a gente continua. Queria convidar você para se colocar de pé.